Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9. Esse texto, meus irmãos, ele faz parte das revelações do Apocalipse. O livro de Daniel é um livro muito interessante, mas muito mesmo. Ele é dividido em duas partes, ele tem 12 capítulos e ele tem duas metades. 6 capítulos iniciais e os 6 capítulos finais. Os 6 capítulos iniciais tratam da história de Daniel. Ele começa ali da saída de Daniel de Israel, seus amigos, em direção à Babilônia, Daniel ainda jovem. Ele termina com Daniel na cova dos leões, já no reinado dos persas, ali no capítulo 6. E é uma história que aconteceu ao longo da vida de Daniel. Ele separou primeiro sua biografia, suas experiências com Deus, seus amigos, as histórias dos povos, a história dos babilônios, a história de Nabucodonosor, os reis que estiveram sob a liderança do povo. E do 7 ao 12 ele separou para falar do céu, das coisas do porvir, as revelações do Apocalipse. Por várias vezes durante esses capítulos, você que gosta de ler, vai navegando e vai vendo, ele diz: eu empalideci, e eu caí como morto, e eu não estava mais em mim, e eu fiquei doente, tão tamanho foi a revelação. Então nós vamos aqui navegar numa palavra profética que eu creio está se cumprindo nos dias de hoje. E essa palavra, ela vem sublinhada de vermelho com a palavra em letras grandes dizendo alerta, é urgente. Igreja do Senhor, escute essa pregação, porque é palavra de Deus do Apocalipse que está acontecendo nos dias de hoje, em nome de Jesus. Vamos ler? Assim diz a palavra de Deus, Daniel capítulo 8, a partir do versículo 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, eu estou lendo agora o versículo 11. Engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Esse texto, meus irmãos, ele compõe uma visão de Daniel. Essa visão, ela trata de animais e chifres, aparentemente. Ela começa falando sobre um carneiro que aparece a Daniel. Deus mostra a Daniel um carneiro com 2 chifres, sendo 2 chifres grandes, um maior do que o outro. E aí ele diz que esses chifres, eles se engrandeceram e esse carneiro se tornou cada vez mais forte. E aí dá uma pausa e começa a falar sobre um bode com um chifre forte e alto entre os olhos. E esse chifre, ele cai, ele é quebrado. E aí surgem 4 chifres no lugar desse chifre maior, e esses 4 chifres apontam para as 4 direções da terra. E aí começa esse texto, de um desses 4 chifres, né, surge esse pequeno chifre, que ele tem essas características dadas aqui, que se volta para o sul e para a terra gloriosa. Interessante. E há um confronto entre esses 2 animais, o bode contra o carneiro, e o bode vence o carneiro e quebra os seus chifres. E esse bode, esse chifres últimos do bode, ele passa a crescer cada vez mais, até que ele desafia o príncipe dos céus. Ele consegue derrubar dos céus muito dos santos. Esse chifre pequeno, ele se volta para a terra prometida, ele consegue acabar com o sacrifício diário, e ele consegue deitar por terra a verdade. E ele consegue ter êxito nas suas intenções. Aparentemente, esse texto ele fala de animais e seus chifres, mas eu quero dizer que espiritualmente é uma linguagem do Apocalipse, é uma linguagem das coisas que estão por vir. Isso que aconteceu da briga de reinos, o reino grego contra o reino persa, se cumpriu realmente. A gente estudando a história após o livro de Daniel, isso já se cumpriu quando se trata dos animais, mas essa revelação não termina lá, essa revelação continua quando ela fala das coisas do céu, ela fala da adoração da igreja, ela fala de uma intenção de Satanás contra a Nova Jerusalém, e ela fala de uma estratégia de Satanás para acabar com o nosso culto. E eu estou aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida, que você permanecerá até o fim, que esse chifre não vai te derrubar,
que aquilo que o inimigo tem planejado não vai ter êxito nem na sua vida nem na sua casa, mas para isso vigie, para isso esteja atento, para isso preste atenção nessa palavra. Como diz o meu querido pastor Walter, escute essa pregação com amor e com atenção. Essas palavras, elas falam das coisas que estão por vir. Isso com um grande objetivo, de alertar a igreja do Senhor. Esse pequeno chifre, ele vai sendo descrito depois. A Bíblia diz, meus irmãos, olha que lindo, que Daniel não entendeu essa visão. Você pode estar dizendo assim, Timóteo, eu não entendi nada, é tanto chifre que eu não entendi nada. Eu quero dizer a você, Daniel também não entendeu quando viu, eu também quando li a primeira vez não entendi. Mas a Bíblia diz que a revelação era tão profunda que Deus mandou o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, meus irmãos, ele é um dos arcanjos. Ele é um anjo da anunciação. O anjo Gabriel que falou com José. O anjo Gabriel que aparece na história da Bíblia para anunciar grandes coisas. E aqui é um texto específico, aqui no capítulo 8. Não dá tempo a gente ler tudo, mas diz assim, Gabriel dá a entender a este a visão. Há uma ordem de Deus ao anjo Gabriel. Está lá Deus, Gabriel e o profeta Daniel. E Deus dá uma ordem ao profeta dizendo, Deus dá uma ordem ao anjo Gabriel dizendo, Gabriel, dá a entender a Daniel isso que eu estou lhe mostrando. Isso você pode comprovar no versículo 16 do mesmo capítulo. E aí o anjo Gabriel começa a conversar com o profeta. Creia, do céu vem orientação. Creia, do céu a intenção de Deus de orientar a sua igreja. Creia, o céu está se movendo. Creia, do céu há uma voz para trazer luz, para trazer correção, para trazer arrependimento e avivamento. Enviou o anjo Gabriel. Para quê? Para revelar a Daniel, amém, mas também para revelar a nós, aqueles que leriam esse texto. Todo aquele que se quebrantar diante dessa palavra, está diante também da revelação do anjo Gabriel, da anunciação, sob ordem do Deus Pai. Que coisa linda, que privilégio estar aqui nessa noite, diante de uma palavra tão profunda, tão reveladora. Eu me sinto assim tão pequeno diante dela, o meu conhecimento, minha pequena experiência como pastor, é tão pequena diante do desafio tão grande desse texto. Mas eu quero assim, ousadamente, com fé, crendo que o Senhor é que fala por nós, crendo que o Senhor tem misericórdia de nós, trazer uma palavra de alerta, uma palavra urgente ao coração da igreja. Esse pequeno chifre, meus irmãos, ele tem 3 características, pelo menos. E é sobre ele que nós vamos começar a pregar nessa noite. Mas nós não vamos terminar pregando sobre ele. Mas precisamos começar sobre ele. Ele diz assim, no versículo 23, ele diz, e esse chifre, esse pequeno chifre que se levantará pequeno, ele fará prosperar o engano. A minha tradução, na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida atualizada diz, e ele é especialista em intrigas e em engano. Ele é especialista em intrigas e em engano. Preste atenção. Segundo, ele começará pequeno. O nome dele é pequeno, chifre, porque ele começou pequeno. Mas ele crescerá tão fortemente ao ponto de desafiar o príncipe dos príncipes, também conhecido como Jesus Cristo. Ele começa pequeno. Sabe, daqui a pouco vamos conversar mais sobre isso. Isso que a Juliane falou. Ele não chega logo te agarrando à força e te empurrando no penhasco. Ele começa pequeno. Ele começa seduzindo, ele começa chamando, ele começa levando, conduzindo num caminho que parece bom, mas que no final é caminho de morte. Segundo, começará pequeno, mas crescerá. E terceiro e último, ele derrubará os santos despreocupados. Ele derrubará muitos santos que andam como que despreocupados. Os santos que estão andando despreocupadamente, aqui no versículo 25, fará prosperar o engano no seu coração e se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Sabe o que significa isso? Aqueles que andam alheios à vontade de Deus, a geração do tanto faz, tanto fez, aqueles que não estão nem aí para as coisas do céu. Esses são o alvo do pequeno chifre. E nessa mesma terceira característica, pode deixar, depois eu pego, ele diz, e ele apontará para a terra prometida. Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele tinha a certa orientação de para onde estava Jerusalém. Ele tinha o costume na sua casa de orar
ajoelhado em direção a Jerusalém, dizendo: Senhor, eu estou aqui longe, eu estou aqui na terra de pecado, de tantas coisas terríveis, mas eu me prostro diante da tua terra, diante do teu povo, do teu governo. E ele viu naquela visão aquele pequeno chifre que nasceu de um daqueles 4 chifres do bode, apontando diretamente para Jerusalém. Você não imagina o desespero do profeta? O desespero dessa visão foi tão grande, meus irmãos, que aqui o vento está brigando comigo, mas eu vou vencer. Que aqui, no final, ele diz assim, olha, quando ele viu isso, ele disse: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo há alguns dias. Essa visão foi tão forte para Daniel que ele ficou doente por alguns dias. A verdade é que é grave. A verdade é que é uma situação de medo que ameaça a igreja do Senhor. A verdade é que é uma situação que vem para confrontar a igreja do Senhor nos últimos dias. A verdade, meus irmãos, é que existe um cenário que está sendo montado nos últimos dias. A verdade é que existe uma guerra que está sendo montada, a guerra por poder, a guerra pela mídia. E eu quero te dizer, essa guerra, muito obrigado, ela não trata. Muitíssimo obrigado. Essa guerra, ela não trata sobre animais, sobre chifres. Essa guerra é sobre pessoas, é sobre corações, é sobre mim, é sobre você. Nós somos aqueles criados à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Satanás é um invejoso que usurpou ser maior do que Deus e caiu, e até hoje vem tentando matar, roubar e destruir a criação de Deus. Nós estamos no centro de uma guerra, e eu te digo, quem vai vencer a guerra sobre nossas vidas não é somente o que é mais poderoso, porque o nosso Deus é poderoso sobre todas as coisas. Quem vai vencer sobre nós é a quem nós nos prostrarmos, a quem nós dermos cabimento. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós venceremos com Cristo em glória nos últimos dias. Mas se nós nos deixarmos enganar pelas intenções de Satanás, nós seremos derrubados como esses santos, que ele os derrubou e os pisou, aqui no versículo 10. A situação é grave, é muito grave. A boa notícia, Timóteo tem boa notícia? Tem. Toda pregação tem que ter boa notícia. Afinal, o evangelho significa boas novas. Toda pregação tem boa notícia, pois lá vai a primeira boa notícia. As intenções do pequeno chifre já foram reveladas. Já foram reveladas para a igreja, com o objetivo de prevenir, de precaver, de trazer ferramentas à igreja, com o objetivo de hoje estar aqui, eu estar aqui trazendo essa pregação, você está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, para entender as intenções que vêm para roubar a tua vida. E eu vou começar aqui a descrever as intenções desse pequeno chifre, das intenções de Satanás contra a tua casa, contra a tua família, e você vai aí checando no teu coração, checando no teu ambiente, se você está passando por alguma dessas lutas. Ei, existe um cenário que está sendo aprontado porque Jesus está voltando. Como diz o hino da harpa cristã, os sinais da sua vinda mais se mostram a cada vez mais, vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus, e Ele vem saltando pelos montes, e Ele vem com poder e glória, e os seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve, e Ele vem. Jesus está voltando. A boa notícia dessa pregação é que as intenções, os planos dele já estão revelados. Cabe a nós agora crer. Cabe a nós agora ter fé na palavra, cabe a nós agora introjetar essa palavra, cabe a nós agora não ficar só na farmácia admirando os remédios. Meus irmãos, se admirar remédio matasse bactéria e doença, era bom demais. Bastava você ficar doente, dar uma voltinha na Pague Menos, na Extra Farma. Aliás, toda esquina tem uma, né? Bastava você sair de casa, ela entrava logo em 3 de uma vez, ficava bom. Mas olhar para remédio não cura, o que cura é tomar o remédio, o que cura é botar o remédio na veia, o que cura é botar para dentro, é introjetar. A palavra de Deus, ela não deve ser só observada, a palavra de Deus deve ser ingerida, deve ser mastigada, deve fazer parte da nossa constituição física, deve constituir nossos ossos, nosso sangue, nossa mente, nossos pensamentos, a nossa boca deve ser cheia da palavra de Deus. E é isso que eu te convido a fazer nessa noite. A primeira intenção desse chifre, pequeno chifre, ou de Satanás,
é acabar com o sacrifício diário. Aqui está escrito: e ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e tirou o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Isso é grave. O que significa a intenção do inimigo com o sacrifício diário da igreja? O que isso fala contigo? Essa palavra é a cara do pastor Wesley. O pastor Wesley tem uma palavra linda sobre a base bíblica do devocional, da necessidade do encontro diário com Deus. E aí o pastor Wesley explica nesse estudo, nos acampamentos e pregações, que desde Adão, desde do Éden, Deus tinha um momento certo, um encontro certo com o seu povo. Quando ainda era só um, quando era o primeiro Adão, o único homem na terra, Deus ele tinha o relacionamento diário, o encontro diário. Eva foi criada, da mesma forma continuou. E a gente vai vendo a história dos patriarcas, a partir da vida de Adão, passando por Noé, passando por Abraão, Isaac, Jacó, passando por Moisés no Egito. Deus que se revela, Deus que intenciona. Tem um texto lindo que Deus fala para Abraão: Abraão, venha arrazoar comigo. Ou seja, um Deus que chama para conversar, que chama para intimidade, que quer revelar. Jeremias, Deus diz a Israel no auge do seu pecado: clama a mim e eu te responderei. Me clama que eu te digo, eu vou te mostrar coisas grandes. Um Deus que está aberto o seu coração. Isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, em Mateus 7,7, que diz: batei, batei, abri-se-vos-á, clamai, 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 e serás ouvido, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Um Deus que intenciona em entregar, em se abrir, em se revelar. E aqui, a intenção do pequeno chifre é justamente interromper essa comunicação, te isolar, sabe? Esse isolamento social que a gente está vivendo, que é tão ruim, ou alguém acha bom, não sei se alguém acha bom, mas é tão ruim estar longe, é tão ruim não poder estar perto todo o tempo das pessoas, mas existe um isolamento ainda pior, é o isolamento espiritual. Esse isolamento espiritual tem trazido muitas consequências terríveis dos nossos dias, muitas consequências terríveis. A doença do século não é o coronavírus. A doença do século é a depressão. É a doença da alma. É a doença que tem atingido crianças com 10 anos, 11 anos, se automutilando, deprimidas, ansiosas, viciadas em celular, em videogame, em computador, trazendo uma geração que vive como um zumbi, com a mente limitada a uma coisa, senhoras vivendo com ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, homens fortes na meia-idade, viciados em álcool, entregues aos seus vícios. Essa é a intenção do pequeno chifre, é acabar com a comunhão, é colocar um fim na comunhão, é isolar o homem de Deus. Ei, nessa noite o Senhor te chama para perto. Ei, nessa noite o Senhor diz: vem, meu filho, vem como você está. Ei, minha filha, vem, me abrace, lance sobre mim o seu fardo, troca comigo. Ei, você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim e eu vos aliviarei. O Senhor te chama para um abraço nessa noite, o Senhor te chama para essa cura, para que a intenção do inimigo na tua vida não se cumpra, mas que antes haja um livramento do Salmo 124, que diz: e ele armou o laço do passarinheiro, mas o Senhor o quebrou. O Senhor despedaçou o laço do passarinheiro, a armadilha pronta, o calabouço que estava te aguardando foi enterrado, foi acabado, foi quebrado, porque Jesus te livrou em nome de Jesus. Glórias a Deus. Também para acabar com o arrependimento. Sabe, o sacrifício diário. Quando a Bíblia fala de sacrifício, no Antigo Testamento principalmente, a gente tem que relacionar com a entrega de animais que eles faziam em sacrifício a Deus. Sacrifícios anuais, sacrifícios das festas, simbolizando o perdão dos pecados. As pessoas separavam seus melhores animais, a melhor ovelha, a mais branquinho, o melhor gado, cada um na sua posse. Alguns eram pássaros porque tinham poucas posses, enfim.
mas eles tinham o hábito de, por família, entregar algo a Deus, dizendo: Senhor, aqui está o meu melhor. Esse é o arrependimento do nosso pecado familiar, e nós estamos arrependidos aqui e te entregamos, e ali havia o perdão. A Bíblia diz que em Cristo isso se cumpriu, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali na cruz, o grande sacrifício, o sacrifício perfeito foi realizado, e a partir de então nós podemos nos lembrar a memória de Cristo na cruz, nos arrepender dos nossos pecados e sermos perdoados pelos nossos pecados. E é isso que o inimigo não quer. O inimigo quer que nasça uma geração de crentes que perdeu a capacidade de se arrepender, que perdeu a capacidade de fazer o seu azimute, como o pastor Wesley pregou. O azimute, para quem não assistiu a pregação, assista aí depois, agora não, tá? Depois, amanhã, você vai lá no canal da Nova Vida e vê lá uma pregação, tem um pastor mais bonito da igreja, dos 3, aí você vai lá e clica, azimute. Azimute significa acertar as coordenadas. Azimute significa acertar a orientação, saber para onde vai. Significa fazer um ajuste das coordenadas. Acertar o coração com o coração de Deus. Fazer uma sintonia fina do coração com o coração de Deus. Ouvir a voz de Deus. Se arrepender dos seus pecados. Fazer uma autoavaliação. O salmista Davi, ele fez o seu azimute quando ele disse: sonda-me, Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. A igreja do Senhor que se levanta com fé em poder e avivamento dos últimos dias é a igreja quebrantada, a igreja que se arrepende, a igreja que se avalia todo dia, deixa para trás as velhas coisas e vai em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Perfeitos nós não somos, todos nós estamos sujeitos ao pecado, sujeitos a um mau pensamento, sujeitos a uma má ação. O que diferencia a gloriosa igreja do Senhor nos últimos dias é porque a igreja do Senhor é rápida em se arrepender, é rápida em corrigir a rota, é rápida em deixar para trás as velhas coisas e caminhar triunfante em direção à nova Jerusalém de Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos, que o inimigo não quer que você se arrependa? Sabe? Nós vivemos no tempo do humanismo, e como o pastor Wesley já pregou também, o humanismo é o primeiro passo do satanismo. Toda a base teórica da religião satanista, ela está no humanismo, onde o homem é colocado no centro das coisas, o homem é colocado como ser que deve ser aplaudido, melhorado, evoluído. Tudo é sobre o homem, e o homem ele é elogiado, o homem é valorizado, os potenciais humanos são valorizados. E aí, quando a gente vem para a igreja, acaba sendo gerada uma geração que não se arrepende. Uma geração que tenta colocar na mesma vida a vida com Deus e a vida com o pecado. Uma geração que tenta continuar com o pecado andando no caminho do Senhor. Que não se desvencilha, que não se arrepende, que não deixa para trás as velhas coisas e tenta conciliar a vida do pecado com a vida de santidade. E a Bíblia diz que, Jesus diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Não dá para ver acordo entre dois caminhos. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Não dá para a perna direita caminhar para o norte, a perna esquerda para o sul. Não dá. Vai cair, não vai dar certo. É impossível. Sabe por quê que o inimigo quer acabar com o teu arrependimento? Sabe por quê que agrada ao pequeno chifre aqui de Daniel? Uma geração de cristãos que é cheio de si, que se acha, que é orgulhoso, que não se arrepende, que só quer escutar pregações que afagam o seu ego, pregações que alisam o seu coração e diz: meu príncipezinho, minha princesinha, você não precisa mudar, venha, você está bom demais, de qualquer jeito está bom, todo o caminho leva a Deus. Sabe por que essa pregação é interessante? Porque todo o grande avivamento que aconteceu na Bíblia e depois dos dias bíblicos aconteceu após um grande arrependimento. O arrependimento é o primeiro ingrediente de um grande avivamento. E como o inimigo detesta crente avivado, cheio do Espírito Santo, ele não quer que você se arrependa, porque aonde há pecado, não há liberdade para o Espírito de Deus, mas aonde há perdão, o Espírito de Deus vem com poder e glória, trazendo vida, avivamento e vida em abundância.
A intenção do pequeno chifre é trazer uma igreja fria, tornar a igreja fria, a frieza espiritual. A Bíblia diz, Jesus diz em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Sabe o que é que ele está dizendo? Junto aqui com Daniel capítulo 8, que a intenção de Satanás é trazer uma frieza espiritual no coração da igreja. Ei, se você está ouvindo essa pregação, está sentindo essa frieza, o teu coração gelado, que não se emociona, que não intenciona mais os cultos, que não fica na expectativa dos cultos, da presença de Deus, ei, te quebranta nessa noite, porque o laço do passarinheiro vai ser quebrado sobre a tua vida, e você não vai ser contado entre aqueles que serão pisados pelo inimigo, mas você será contado como aqueles que estarão em glória com Cristo no céu para sempre. Eu preciso pregar sobre isso nessa noite. É preciso se quebrantar. Olha, no Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele traz uma pregação, que é uma pregação que vem logo após o dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. A Bíblia diz que eles estavam orando, e do céu desceu como línguas em formato de fogo. Fogo em formato de línguas. E aí aqueles homens que estavam ali adorando a Deus foram revestidos e falavam em outras línguas. A Bíblia diz que aquilo causou um alvoroço entre os judeus. E aí chamaram alguém para explicar. Quem é que vai explicar isso aí? Explica. Alguém explica isso aí. Quem explica Deus? Aí o apóstolo Pedro, imagino que ele teve que subir em um lugar mais alto, porque eram mais de 3.000 homens assistindo aquela palavra. E aí depois daquela pregação, meus irmãos, todos eles, eu não estou dizendo quase, a Bíblia diz que todos eles receberam também novas línguas estranhas e foram cheios do Espírito Santo. Aí você pergunta, qual foi o tema dessa pregação maravilhosa? Aí o pregador moderno vai escrever um livro, 10 passos para o avivamento. 7 passos para uma vida avivada. Aí o homem metódico e cheio da carnalidade sistemática humana vai lançar a enciclopédia do avivamento baseado na pregação da apóstolo. Não, meus irmãos, não foi nada de sistemático, de filosófico, de carnal. Ele pregou, arrependei-vos, 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 porque vocês acabaram de matar o Filho de Deus. Se arrependam. E aquela pregação de Pedro pegou aqueles homens de jeito, e eles começaram a chorar, porque eles viram que aquele homem que morreu não tinha pecado, não tinha motivo de morte. Eles estavam convivendo agora nas feiras, nas ruas, sabe com quem? Com Barrabás. Barrabás voltou para a rua, porque o Filho de Deus estava morto, mas eles se arrependeram. Tem vida, tem jeito, tem esperança. E depois do arrependimento veio o poder de Deus, e eles foram batizados em novas línguas estranhas. Chore canta lablas. Se arrependa, meu irmão, deixe nessa noite o seu pecado, minha irmã, deixe para trás, faça uma força, faça um pacto com Deus. Olha o teu coração, examina, faz o teu azimute aí espiritual e corrige a rota. Vá em direção à Nova Jerusalém. Um dos grandes avivamentos que nós vivemos aqui na Igreja Nova Vida aconteceu no acampamento de 2015. O pastor Wesley, eu conheço o pastor Wesley desde criança, e eu nunca vi o pastor Wesley daquela forma, e desde aquele dia ele foi mudado, ele foi transformado. Eu também fui, assim como muitos irmãos foram em 2015. E eu lembro claramente, não sei se todos lembram aqui que estão aqui com a gente, claramente, na quarta-feira antes do acampamento, começou no carnaval, no sábado, na quarta-feira a gente sempre faz um culto de consagração ao acampamento. E foi um culto diferente, não foi em formato de igreja, de cadeiras alinhadas, foi um círculo. E a irmã Nalinda, ela, tomada pelo Espírito Santo, a irmã Nalinda trouxe uma palavra sobre arrependimento. E a igreja toda já começou o acampamento ali, já se arrependeu, já deixou para trás o pecado, já se quebrantou. Meus irmãos, vocês não sabem o que a gente viveu em 2015, naqueles dias, lá na casa dos irmãos Roberto e Silvana, Moisés e Samuel, essa família tão amada da gente. Nós vivemos ali dias de glória, céus abertos, gente sendo batizada, revestida. Gente, uma jovem com câncer no pulmão, um implante de câncer foi curada ali naqueles dias, meus irmãos. A gente viu milagres acontecendo. Você sabe o que é um culto começar assim,
9h30, 10 horas da manhã, de repente 2h30 da tarde, sem ninguém ter almoçado ainda, todo mundo querendo mais e cantando mais e cantando mais, e as pessoas tinham que almoçar à força. Tem que almoçar, pessoal, peraí, vamos parar um pouquinho, vamos almoçar pelo menos. E aí de repente, tinha dia que não tinha mais nem futebol à tarde, e o culto à noite terminava 1h da manhã. Sabe por quê? Porque a igreja se arrependeu. Quando tem arrependimento, o Espírito Santo tem liberdade para agir. E aqui está muito claro em Daniel, o pequeno chifre vem para acabar com o arrependimento, para impedir o sacrifício diário, para impedir um coração humilde que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não quero mais ser assim, Senhor, eu rejeito esse pecado, Senhor, eu quero ser diferente, Senhor, me muda, me molda, eu vou fazer jejum, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar todo dia, até que não haja mais em mim esse pecado terrível. É isso que ele não quer. Porque quando esse avivamento foi startado na tua vida, foi iniciado, quando começar esse processo, aí começa também o fluir dos dons, começa também o amor de Deus, começa também a nova criatura sendo a cada dia mais moldada e processada à imagem de Deus. Você entende isso? Oh, glória a Deus! É isso. A convivência com o pecado, ela gera o coração duro. E qual é o antídoto dessa intenção? Ora, Deus, ele diz assim: olha, Daniel, eu estou te mostrando aqui. Aí Daniel disse: eu não entendi, Senhor. Aí Deus: Gabriel, vai lá e explica para ele porque é importante. Porque ele queria dizer o problema e ele queria ao mesmo tempo dar a solução. Sabe qual é a solução? Ei, Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro. E deixa vir a água e o fogo e amolecer esse coração duro. Esse barro entranhado, acimentado, concretado aí no teu coração. Dispõe-te e amolece e desce. Deus podia ter mostrado, irmã Nalinda, ao profeta Jeremias uma casa do oleiro alta. Não podia? Ele podia dizer: sobe a casa do oleiro. Ele podia ter mostrado a casa do oleiro no mesmo plano, dizendo: entra a casa do oleiro. Mas ele não, ele mostrou uma casa do oleiro mais baixa para dizer assim: você vai ter que descer. Você vai ter que diminuir, você vai ter que ser humilde, porque ao coração orgulhoso, a Deus resistirá ao coração orgulhoso, mas ao humilde encontrar graça do Senhor. O coração orgulhoso é resistido por Deus, meus irmãos. Coisa ruim é você ser resistida por alguém. É ruim demais. Um marido que resiste à mulher, é um clima de guerra dentro de casa. Um patrão que resiste ao empregado, tudo que empregado faz fede, é ruim demais. Um amigo que resiste ao outro, é um clima de guerra. Você imagina alguém ser resistido por Deus? Eu não quero ser resistido por Deus, não. Eu não quero, não. Você quer? Pois se você quiser ser resistido por Deus, continue se achando. Continue de pescoço assim, altivo, nem olha nem para baixo. Jesus, ele chamou essa geração, sabe como? Geração de duras cerviz. Essa geração que o inimigo quer fazer crescer nesses dias. A geração do coaching, a geração do você pode, você é bom, você nasceu para brilhar, a geração dos aplausos aos humanos. O João Batista, que Jesus olhou para ele e disse: não há nascido de mulher maior do que ele na terra. Jesus disse a João Batista. João Batista disse: importa que ele cresça e eu diminua. E se ele, que Jesus disse que foi o maior entre os nascidos de mulher na terra, fez isso, quem somos nós? Quem somos nós para querer ser alguma coisa, meus irmãos? Os nossos diplomas, nossa filosofia, nossa ciência, tudo é para a glória de Deus. Porque tudo é confundido, é facilmente, é frágil demais. Os números, semana passada estavam em queda, agora está em alta. Os epidemiólogos estavam rindo, agora estão tristes. Os donos de bufês e eventos agora estão pressionando o governador, porque os números mudaram. Os números estão, amanhã não estão mais, depois da manhã eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus é Deus ontem, hoje e será Deus eternamente. E sobre o nome de Deus não há dúvida nem sombra de variação. Nós precisamos confiar nele. Porque há uma voz perene, há uma voz sustentável, há uma voz digna de confiança. Essa voz vem do céu sobre a terra. Não é o contrário, não é assim no céu como é na terra. Muitas vezes, o Senhor faz no céu como é na terra. Ou seja, faz aí do jeito que eu quero. Não, a oração é que seja na terra como é no céu. O padrão excelente é lá. A nossa mira tem que estar lá.
Aleluia. Estou ficando grande demais a pregação já. Segunda coisa e última. Segunda e última coisa. Segunda e última intenção do pequeno chifre. A primeira é acabar com o sacrifício, acabar com o arrependimento. A segunda coisa é deitar por terra a verdade. E a Bíblia diz que por meio dessa estratégia, ele derrubou os santos que estavam com Deus. Isso aqui faz o meu coração ficar pequeno. Porque a Bíblia diz que ele conseguiu derrubar alguns dos santos que estavam com Deus. Você sabe o que é isso? Que nos últimos dias, muitos falsos profetas se levantarão. Está escrito. E muitos serão enganados por eles. Muitos serão enganados por meias palavras. A Bíblia diz que ele é especialista no engano, especialista em intrigas. Sabe, aquele espírito que fica causando intriga entre você e o irmão da igreja, entre você e o pastor, entre você e a liderança, as pessoas que mais lhe amam, às vezes a pessoa que mais você tem intriga. Isso tudo é arte de Satanás. Ele é o especialista em intrigas, especialista em enganos. Cuidado, ele vai tentar deitar no teu coração por terra a verdade. Está escrito em Daniel capítulo 8. E ele tentará deitar por terra a verdade, porque é assim que ele faz. Ele começa pequeno e vai crescendo. São pequenas concessões. Sabe, o evangelho à moda da casa. É isso, meus irmãos. O evangelho à moda. O evangelho à moda do homossexual. O evangelho à moda do homem que gosta de viciado em álcool. O evangelho à moda de quem quer viver a vida do seu jeito. A Alana trouxe uma pregação lindíssima na última quarta-feira. Meus irmãos, dá vontade de assistir todo dia a pregação de quarta-feira. Eu incentivo você a assistir de novo, e de novo, e de novo, e remoer. A Alana trouxe uma palavra sobre os inimigos da cruz. Os inimigos do chamado, os inimigos do propósito, os inimigos do reino de Deus na tua vida. Fique atento. E aí a Alana disse que a primeira característica dos inimigos da cruz, a Alana disse, não, está escrito. Sabe o que é? É aqueles que têm o seu Deus, no seu estômago, o seu Deus. Ou seja, aqueles que são guiados pelos seus instintos, pela sua fome, são guiados pela necessidade. Um evangelho à sua moda, onde só cabe você, o seu umbigo, no máximo o seu marido ou a sua mulher, no máximo o seu filho, e só cabe vocês, o evangelho é para nós aqui e acabou-se. Ei, não é essa a verdade. A intenção do pequeno chifre é deitar por terra a verdade. Porque o diabo, ele é o especialista em engano, ele é o pai da mentira. Ele é um mentiroso por natureza. E começa pequeno, não se engane não. Não existe um outdoor dizendo assim, porta do inferno, e as pessoas vão entrando, não. Você nunca vai achar isso, um outdoor dizendo, vá para o inferno. As pessoas, ei! Não, é uma pequena concessão. É um pequeno versículo que a pessoa botou no bolso. É uma página da Bíblia que a pessoa não quis ler e passou direto. E vai tendo concessão. Ah, mas é só um pecadinho. Ele é bom demais, falta só ser crente, é só um pecadinho, aí vai. Aí vai fazendo uma concessão, outra concessão. Deixa o menino fazer isso, meu filhinho, ele é tão boazinho, é só isso que ele faz de errado. Deixar não, isso é coisa da idade. Isso é coisa dele, é coisa dessa geração. E de repente aquela pequena concessão se torna uma raiz do mal dentro de uma casa, de uma família, de um casamento. É só uma olhadinha para aquela mulher que está passando, é só uma conversinha de WhatsApp. É só um olharzinho que eu troquei, é só um contato de repente. Aquela pequena concessão é a artimanha de Satanás para te levar de frente para o abismo. E quando você estiver de frente para o abismo, se você não se arrepender, o que ele faz é o que a Juliana disse na ministração. Ele vem por trás, te dá uma voadora, quando você menos esperar já foi. Ei, essa pregação ela é urgente, porque o inimigo quer deitar por terra a verdade. Isso aconteceu claramente em Mateus capítulo 23, quando Jesus está conversando com os discípulos, apóstolos, e ele está falando também para fariseus, escribas, saduceus, e ele fala sobre os ais. Há muitos ais, muitas punições. E aí Jesus ele dá uma palavra, meus irmãos, difícil de engolir, sabe? Dura, mas é verdade pura do Evangelho. E Jesus diz assim, olha, ai de vós, porque eu vos envio. Ele não disse só, eu vos enviei.
Olha, preste atenção. Ele não disse só, eu vos envio. Ele disse, eu vos envio profetas, sábios e mestres. Eu vos envio. Ou seja, Jesus estava dizendo, Jesus já estava anunciando a igreja que estava se levantando ali. Eu vos envio sábios, profetas e mestres. E vocês os açoitarão, os crucificarão e os matarão. Ele já estava cantando a pedra. Ele estava dizendo o que ia acontecer. Eu vos envio a verdade, mas vocês vão jogar a verdade fora. Quando um povo açoitava Paulo, crucificou Pedro, matou Tiago, exilou João, não era pessoal. Não era pessoal, era espiritual. Não era a pessoa, era contra a verdade do Evangelho. Eles preferiram matar, eles preferiram destruir, açoitar, do que aceitar, se arrepender e serem transformados. Eu te pergunto, o que é que você tem querido na sua vida, meu amado, querido irmão? Você tem abraçado a verdade do Evangelho ou você tem rejeitado a palavra? Não precisa açoitar, não precisa matar nem crucificar. Basta fechar o coração e fechar a cara e não aceitar a palavra de exortação, de repreensão, a palavra da verdade. É assim. É assim, Jesus disse, eu vos envio sábios, profetas, eu vos envio mestres, pessoas que sabem ensinar, eu envio gente que prega a palavra, mas vocês não vão receber. Muitos de vocês rejeitarão. Aí sabe a consequência? Triste, ele diz assim, e a vossa casa será uma casa desértica. E Jerusalém ficará em um deserto, será transformada em um deserto. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 37. E a vida de vocês será um deserto. Aí você quer saber assim, Timóteo, será que o pequeno chifre ele tem conseguido atingir os seus objetivos na minha família? Aí eu te pergunto, a tua vida está um deserto, meu irmão? Está seco? Está infértil, não tem planta, nada cresce, nada dá certo. A figura do deserto, nesse caso, nessa expressão de Jesus, ele fala sobre um lugar impróprio para o cultivo, para a habitação, um lugar, hora quente demais, outra hora frio demais, um lugar onde não é agradável de se estar. Sabe por quê? Porque houve rejeição à verdade. Houve rejeição à verdade. Mas por outro lado, agora vamos olhar do outro lado da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade liberta. O deserto pode ser uma foto atual da tua existência, mas não é obrigado a continuar assim. Você clama e do seu interior fluirá um rio de águas vivas, águas volumosas. No final da Bíblia, lá na última página da Bíblia, Apocalipse 22, no finalzinho ele diz assim, aquele que tem fome, venha. Aquele que tem sede, diga venha, e ele vem, e ele virá num piscar de olhar, e ele vem sobre a tua casa nessa noite, sobre a tua vida nessa noite. Se a tua família está vivendo situação de deserto, creia, do céu vem o rio, a água necessária é suficiente. Lá da última pregação da festa dos tabernáculos, Jesus vendo os sacerdotes judeus derramando água no altar e gritando chuva, 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 chuva. Chuva, e o chofar toca e derrama água, e chuva, chuva, chuva. Jesus fica em pé no meio daquela cerimônia e diz, aquele que tem sede, vem a mim, e aquele que beber de mim, do seu interior fluirá um rio de águas vivas. A água não é só para molhar o chão, nem para limpar, a água é para fluir, é para dar de beber a você e a quem está ao seu redor. É para trazer vida, é para mudar as circunstâncias, é para trazer solução, trazer abrigo, é para trazer conforto, consolo, é para dar vida e vida em abundância. No caos lá do Salmo 46, o salmista vê um rio, e ele diz, no meio do caos, os montes se lançando no mar, a terremotos, maremotos, a natureza toda se acabando, aí ele diz, mas há uma cidade, há um rio que banha essa cidade, e Deus está no meio dela.
Lá no meio do pecado da Babilônia, das loucuras da Babilônia, o Senhor mostra a Ezequiel no capítulo 47 um rio de águas purificadoras. E ele diz, profeta, entra nesse rio. Ele vai entrando, e água no tornozelo. A Alice gosta muito dessa história. Água no tornozelo, e água no joelho, e água no quadril, e água no peito. E daqui a pouco a água cobre o profeta. E numa cena de filme assim, hollywoodiano, o profeta é levado às alturas. E ele vai vendo o percurso daquele rio. E ele diz, aonde o rio passa, há plantas, há árvores, há animais, há frutos, em tempo e em fora de tempo. Essa é a palavra de Deus. Se você está em deserto, em pecado nessa noite, você não precisa terminar essa noite da mesma forma. A palavra do Senhor te chama para o arrependimento, para a vida, para o fluir das águas. E eu tenho a certeza de que quando você orar, a tua vida já vai melhorar. Eu tenho certeza de que quando você se entregar, o peso vai diminuir, a noite vai ser melhor, o olho volta a brilhar, o sorriso volta ao rosto, a esperança se abre, porque Jesus está na tua vida, porque a água brota. Quem tem sede diz, venha. Agora, a melhor notícia de todas, e aqui que eu termino a pregação de hoje. O chifre... É estranho ficar falando de chifre. O chifre está com os dias contados. O versículo 25. Eu vou ler todinho, tá? 25. Porque por sua astúcia, nos seus empreendimentos, está falando do pequeno chifre. Isso é o anjo Gabriel conversando com Daniel. Você sabia que tinha esse diálogo na Bíblia? Olha aqui, que coisa linda. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Olha que grave. Quem é que está aleatório e alheio? Quem é que está alheio? Fica atento. Os que vivem despreocupadamente são tragados pelo pequeno chifre. Aqueles que vivem assim, sabe? Tanto faz. O culto é online, né? Tanto faz. A Juliane e o pastor estão lá suando, pulando para trazer uma ministração. Tanto faz. Olha, os que vivem despreocupadamente, eles serão alvos do pequeno chifre. O pequeno chifre está apontado para Jerusalém. Ele está apontado para o teu propósito de vida. Ele está apontado contra a unção de Deus na tua vida. Ele está apontado contra o sucesso ministerial dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido. O pequeno chifre se levanta na direção de Jerusalém para tentar impedir a glória de Deus de se revelar na tua vida. Mas olha que bênção, Jesus já está mostrando isso para nós nessa noite. Aí ele diz, que vive despreocupadamente. Aí foi que ele foi longe demais. Aí que ele não devia ter ido e foi, ó. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Aí acabou-se a vida dele. E levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. Eita glória! Sabe por quê? Porque eu não tenho força contra Satanás. Eu, Timóteo, não tenho, eu sou um homem. Ele é o Deus das trevas, ele é o Satanás. Mas o meu Deus pode. Chorei, cantar lá, blasteres, lá, blas. Nós não podemos, igreja, nós somos pecadores. Nós, como seres humanos, somos miseráveis, somos dignos de misericórdia de Deus. Mas o nosso Deus pode todas as coisas. Nós não temos força, mas o Senhor tem a força necessária. Nós não podemos nada, mas podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a nossa alegria, ela é fraca. A nossa alegria depende da manchete do jornal de amanhã. A nossa alegria depende da qualidade da vacina de depois de amanhã. É Sputnik, é Coronavac, é o nome mais horrível do mundo. A gente ansiando pelo nome mais horrível do mundo, porque a nossa alegria ela é fraca. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Você entende isso? Em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Deus nós podemos suportar adversidades. O ano 2020 mudou tudo, mas em Deus estamos de pé e fiéis na presença do Senhor. E quem está ligado também está recebendo dessa fidelidade, desse amor de Deus. E se você está desligado, pois se liga agora enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. O que eu quero dizer é que nós não podemos nada sozinhos, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. E quando o anjo Gabriel fala assim, pastor Wes, para Daniel,
e ele será quebrado sem auxílio de mãos humanas, aquilo fala forte com Daniel. Aquilo pode não falar forte para mim, para você, mas sabe por que fala forte com Daniel? Porque já era a segunda vez que Daniel via algo se resolver sem auxílio de mãos humanas. O sonho do Nabucodonosor, uma estátua altíssima. Olha, o sonho foi tão terrível, o desafio foi tão terrível que Nabucodonosor disse, viu, Luna, escuta essa aqui, tu vai gostar dessa, Luna. Ele disse assim, eu quero que vocês revelem o meu sonho. Tu também, Alice, presta atenção. Eu quero que vocês revelem o meu sonho, todos os sábios da Babilônia. E se vocês não revelarem o significado, vocês vão morrer. Vocês e as suas casas. Toda a família vão ser incendiadas. Aí eles perguntaram, tudo bem, Nabucodonosor, tudo bem, pois me conta aí o sonho. Aí ele disse, vocês não são sábios? Pois descubra qual foi o sonho e me dê a interpretação. Foi fácil? Vocês não são sábios? Não são revelados? Aí quando Daniel viu, já foi o servo de Nabucodonosor alistando ele para o incêndio. Ele nem sabia. Aí ele foi à presença de Nabucodonosor e disse, Nabucodonosor, me deixa só clamar ao meu Deus. Eita glória. No dia da angústia, clama, igreja. No dia que o negócio apertar, clama, igreja. No dia que a dúvida bater, clama, igreja. E aí ele clamou. E aí veio a ele o sonho do Nabucodonosor e também a interpretação. A primeira coisa que ele fez não foi voltar para Nabucodonosor. Ei, eu sei, não. Ele foi lá para os seus amigos e orou e agradeceu e celebrou. Lá com seus 3 amigos. Aí depois foi lá para o trono. Aí disse, aconteceu isso. E o sonho é o seguinte, uma estátua muito grande, a cabeça de ferro, o peito de bronze, a cabeça de ouro, o peito de prata, a barriga de bronze, a cintura de prata misturada com ferro. Aí ia baixando a qualidade até que os pés eram de barro. Isso simboliza o futuro. Você, o reino da Babilônia, é essa cabeça de ouro, mas depois de te virar outro reino, que será como a prata, não sei o quê, e dá toda a estratégia, toda a interpretação. Mas o sonho não acabou aí. E ele disse, e eis que rolou de cima do monte, sem auxílio de mãos humanas, a pedra que destruiu toda a estátua. A pedra é o evangelho de Jesus, que pôs por terra a vaidade humana, o poder humano, a opressão humana sobre os povos. E em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos poderosos, em Cristo nós vamos governar sobre a terra. Em Cristo o poder do homem é despedaçado, em Cristo a estátua vem ao chão e é sem auxílio de mãos humanas. E aí quando ele falou sem auxílio de mãos humanas, Daniel, a pedra que rolou. O livramento vem da fonte. É uma confirmação. Daniel disse, é de Deus, eu já vi isso antes. E eu quero te dizer, Timóteo, que história é essa? Que você está inventando aí que nós vamos, em Cristo, governar mais forte do que a Babilônia. Está inventando, pastor? Está inventando que em Cristo nós vamos governar mais do que o reino de ouro, de prata? Estou inventando, não. Está escrito aqui, ó. Daniel capítulo 7, 27. O reino... mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio de quem? De Satanás, para destruir e o consumir até o fim. Agora eu quero que você preste mais atenção. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Chore canta lablas. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E Daniel diz, e aqui terminou o assunto, está escrito, e aqui terminou o assunto. No fim, o pequeno chifre será arrancado, no fim, o Senhor vencerá com poder e glória, no fim, a igreja será dado o governo, a autoridade e o domínio sobre todos os povos. Você entende que maravilha? Mas cuidado. Esse mesmo texto que nos anima é o texto que nos exorta, dizendo, derrubará muitos e os pisará. Eu não gostaria de estar enfatizando isso, mas eu preciso. Ele diz assim, cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou. Você quer ser pisado por ele? Não? Pois vem para Jesus. Você quer ser pisado pela falta do arrependimento,
pela falta da verdade, um evangelho ao seu modo, o evangelho ao modo de tal classe, de tal grupo, é militante. Quer não? Pois vem para Jesus, pois te arrepende nessa noite, pois seja cheio do Espírito Santo nessa noite, pois venha para Jesus, faça uma oração com fé nessa noite, arrependendo-se dos pecados, ativando um compromisso, afirmando um pacto com Jesus, se ligando de novo, estando pronto, dizendo: olha, Timóteo, eu estava em pecado, mas eu te digo hoje, eu estava em pecado, porque agora eu vou ser diferente. Agora eu me arrependo, eu entendi essa pregação, eu tenho entendido as pregações, das pregações que têm sido pregadas na igreja, a Alana, o pastor Walter no domingo, a aerodinâmica da fé, linda mensagem, o pastor Wesley na quarta sobre o azimuth, e cada pregação um chamado, e a irmã Nalinda, a Juliane ministra, e um vem, outro canta, outro dança, no propósito de te alertar e de te alegrar para dizer: Jesus está voltando, te prepara, porque não é brincadeira, o cenário está se montando e ele vem, Satanás vem para matar, roubar e destruir, para pisar, para destruir. Mas a Bíblia diz que sem auxílio das mãos humanas, ou seja, no exclusivo do céu, essa batalha será vencida. Eu quero fazer parte do exército de Jesus. E você? Pois vem para Jesus.